Oi meninas! Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma coisa interessante que eu nunca tinha parado muito tempo para pensar. Mas você já pensou que às vezes você precisa se desconectar para se reconectar? O que significa isso? Fica comigo que eu vou te explicar. Seguinte, a gente vive um mundo louco. A gente vive um mundo cheio de informações muito rápidas que vêm e vão o tempo todo e a gente não larga isso aqui, a gente não larga celular por uma necessidade, na grande maioria das vezes, principalmente eu que vivo conectada em absolutamente tudo por conta de várias tarefas ao longo do dia. Muitas vezes o celular ele acaba trazendo muito benefício e agilidade na prática, mas esses dias eu fiquei durante 5 dias sem telefone ou sem rede de Wi-Fi. Sabe a historinha? Qual a senha do Wi-Fi? Não adiantava, amores, porque não tinha celular, não tinha rede de Wi-Fi. E eu simplesmente usei o celular para duas coisas: tirar foto e usar como lanterna à noite no acampamento. E foi impressionante como essa desconexão do mundo externo foi importante para que eu me reconectasse comigo mesma. E aí eu vou colocar para vocês aqui 5 dicas para que vocês tentem, mesmo sem ir para o Jalapão, se reconectar consigo mesmas. Bom, então dica 1. De vez em quando, larga os aparelhos eletrônicos, deixa o celular até no modo silencioso, se for o caso, porque aquele tandam, 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 o tempo todo fica te informando que alguma coisa está chegando. Mas você já percebeu que hoje ninguém mais liga para as pessoas? As pessoas usam as redes e usam o WhatsApp exatamente para mostrar que aquilo talvez não seja uma urgência. Ligação é urgência, mas mensagens de WhatsApp não é urgência, então não significa que você é obrigado a responder assim imediatamente. Então, desliga um pouco do aparelho. Não precisa desligar o aparelho, mas se mantenha um pouco afastada dele para que você consiga se conectar com alguma outra coisa, e essa coisa talvez seja você mesma. Segunda dica da importância dessa desconexão para reconexão. Quando a gente está com muitos barulhos, esses barulhos externos significam barulhos de outras pessoas e a gente não é capaz de, com todo esse barulho externo, se conectar com os nossos próprios barulhos, porque a gente tem um monte deles, mas muitas vezes a gente está prestando atenção só no barulho dos outros e a gente não consegue ouvir os próprios barulhos, a gente não consegue resolver as nossas próprias pendências. Terceira dica de por que essa desconexão é importante. Essa desconexão do outro, ela é importante para que a gente assimile as informações que a gente já tem, sem somar um monte de outras informações. Vocês já devem ter ouvido falar que à noite, quando a gente dorme, a gente consegue capturar no nosso cérebro tudo aquilo que a gente teve de informação e essa informação ela vai organizando dentro da nossa cabeça e no nosso coração. O que significa que se você der essa pausa, às vezes durante o próprio dia, você consegue usar aquelas informações que você já tem para se organizar. Você tem o tempo para organizar aquelas informações que você já tem. Eu achei interessante uma frase que eu li hoje que diz que minimalismo não é viver com pouco, e sim reduzir os barulhos daquilo que a gente não precisa. Então, quando a gente consegue fazer essa redução dos barulhos, a gente minimiza as informações externas e a gente consegue organizar aquelas informações internas que são tão importantes para a gente. Essa desconexão dos eletrônicos, ela é importante para que a gente também tenha tempo de se reconectar com a natureza mãe, com aquela natureza, com a essência do que nos deu a vida, com a essência do que é importante para a gente. Andar descalço no chão, olhar para uma planta, olhar para uma árvore, cuidar de um outro ser vivo que depende da água que você vai colocar. Então, esse momento de desconexão daquilo que o outro te pede, que você é solicitado o tempo todo, é importante para você voltar um pouquinho para a Mãe Terra, um pouquinho para a Mãe Natureza, que provê a gente de tudo que a gente precisa nessa vida. E aí, por último, eu acho que o interessante dessa desconexão para reconexão
é que a gente agradeça, que a gente pode fazer disso um exercício. Porque na prática, essas informações todas elas são importantes para a gente. Quem é que ia conseguir, de fato, viver a vida sem nenhuma informação externa? A gente vive em sociedade, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, por nós e pelos outros. No entanto, é gostoso quando a gente consegue fazer disso só um exercício e não que a gente tenha necessariamente que viver totalmente desinformado, porque informação traz possibilidades. Então fica essa dica para vocês, desconecta um pouquinho para se reconectar com vocês mesmos. Um beijo enorme para vocês.